Olá, pessoal! Vamos ao nosso terceiro questionário sobre seleção e ganho genético. Primeira questão. Relacione a fonte de informação da estimativa do valor genético com o tipo de seleção. Então, nós temos aí fenótipo dos filhos, fenótipo médio das famílias, fenótipo dos ancestrais e fenótipo do indivíduo. A seleção massal, seleção de família, seleção de pedigree e seleção de progênie. Então, vamos correlacionar aí. Primeiro, a seleção massal. A seleção massal está relacionada ao fenótipo do próprio indivíduo. Próximo, seleção de família. Então, a seleção de família está relacionada ao fenótipo médio de família. O nome já diz, né? Essa ficou bem facinha. Seleção de pedigree. A seleção de pedigree é pelo fenótipo dos ancestrais e, por fim, seleção de progênie, fenótipo dos filhos. Bem facinho essa questão, não é mesmo? A próxima questão. Assinale a alternativa que contém o grupo de animais que normalmente apresentam maior intensidade de seleção. Então, nós temos aí animais fêmeas com altas taxas reprodutivas, animais machos com baixas taxas reprodutivas, animais machos com altas taxas reprodutivas e animais fêmeas com baixas taxas reprodutivas. Então, a correta é essa aqui, ó, animais machos com altas taxas reprodutivas, né? Tá faltando taxas ali, mas ficou intuitivo. Animais machos com altas taxas reprodutivas. Primeiro porque os machos eles deixam um maior número de descendentes. E com altas taxas reprodutivas, nós podemos diminuir aí o número de machos utilizados no nosso sistema produtivo, ok? Próxima questão. Assinale a alternativa que responde à seguinte questão. O que é a acurácia de seleção? A acurácia é um parâmetro muito importante, porque ele nos indica a precisão do valor genético. Então, nós temos aí as alternativas. Primeira alternativa é a diferença entre a média dos indivíduos selecionados e a média da população. Tá, incorreta. É o diferencial de seleção em unidades de desvio padrão. Está incorreta. Próxima é o quanto da estimativa do valor genético está relacionado com o valor genético real. É uma indicativa de precisão, está correta. Então, esta é a alternativa que melhor define a acurácia. E a última é o produto da herdabilidade da característica pelo diferencial de seleção. Não, está incorreta. Então, a acurácia é o quanto da estimativa do valor genético está relacionado com o valor genético real. Então, pessoal, não se esqueçam desse termo acurácia e não se esqueça da definição de acurácia. Está relacionada à precisão do valor genético dos indivíduos. Próxima questão. A seleção é a principal ferramenta do melhoramento animal. Sobre ela, assinale as alternativas corretas. Primeira alternativa, processo de decisão que indica quais animais se tornarão pais da próxima geração e quantos filhos lhe serão permitido deixar. Está correta, é a definição de seleção. Próxima alternativa, na seleção utilizamos os critérios de seleção, características de interesse para atingir os objetivos da seleção. Também está correto. Os critérios de seleção são as características que nós vamos utilizar para atingir os objetivos. Próxima, a seleção cria novos alelos que irão melhorar e fixar as características de importância para a produção. Está incorreta. A seleção não cria novos alelos, ok? Então, a seleção não faz com que ocorra a mutação dos alelos e a criação de novos alelos, ok? Então, nós não vamos selecionar essa alternativa. Próxima, a seleção consiste em descartar os animais com melhores valores genéticos estimados. Está incorreta. A seleção consiste em selecionar os animais com melhores valores genéticos estimados. E por fim, a seleção deve ser realizada também quando utilizamos a ferramenta cruzamento para obtermos bons resultados. Está correta, nós utilizamos sempre a seleção no melhoramento animal. E última questão, a eficiência da seleção depende dos seguintes fatores, exceto, hein, gente?
Primeira alternativa, qualidade dos dados e do uso de modelos apropriados. Está correta. Depende da variação existente. Também depende da intensidade de seleção. Da correlação fenotípica da característica avaliada e das estimativas acuradas dos valores genéticos dos animais. Bom, pessoal, então a incorreta é a correlação fenotípica da característica avaliada. Por quê? Porque nesse caso nós não estamos falando da correlação com qual característica, não está falando se é seleção indireta ou não. Então, nesse caso, a questão incorreta é correlação fenotípica da característica avaliada, né? Se fosse correlação fenotípica da característica que está sendo avaliada com uma outra que será utilizada na seleção, poderia estar certo. Mas nesse caso, como só está falando correlação fenotípica da característica avaliada, não me diz nada, ok? Tranquilo, né? O questionário, muito fácil. Finalizamos aí mais um.